Olá, tudo bem? Você está no canal A Verdade é a Bíblia. Eu sou o pastor Isaac Carvalho e o tema de hoje é 5 segredos para você deixar de ser empregado e se tornar patrão. Talvez você possa me perguntar assim, ou me contestar dizendo: esse vídeo não é para mim porque eu tenho uma empresa, eu já sou empresário. Esse vídeo é para você mesmo, porque você vai aprender como você expandir os teus negócios, como você crescer. Mas se você chegar para mim também e dizer assim: nossa pastor, eu acho que esse vídeo não é para mim porque eu sou só uma doméstica, uma empregada e doméstica, e esse vídeo não é para mim. Esse vídeo é para você mesmo, para você deixar de ser subjugado, para você deixar de andar de cabeça baixa e passar a andar de cabeça erguida, para você não ser dominado, mas dominar, ou seja, para você deixar de ser cauda e se tornar cabeça, como está escrito lá em Deuteronômio 28, de 1 a 15. Né? Então, vamos lá. O primeiro segredo que eu vou falar para vocês é: seja excelente em alguma área do conhecimento humano. Pastor, o que isso quer dizer? Ser excelente em alguma área do conhecimento humano? Bom, eu quero dizer que você precisa dominar, ser expert, ser profissional, ser mestre em alguma área do conhecimento humano. Exemplo: se você é cabeleireiro ou quer ser cabeleireiro, você tem que ser excelente, né, como cabeleireiro, né? Se você quer ser um médico, você tem que ser excelente como médico. Por quê? Porque o mundo, ele não foi feito para as pessoas que fazem qualquer coisa. O mundo não foi feito para as pessoas serem mais um. Só se destaca nessa vida quem é excelente, né? Ou seja, isso se aplica para quem é empresário. Se você já tem uma empresa, a sua empresa tem que ser excelente. A sua empresa não pode ser mais uma empresa no mercado, né? E se você, por acaso, tem um ministério, se esse assunto também, ele se aplica à área ministerial. Não adianta você ter só mais um ministério, você também tem que ser excelente. Pastor, essa conversa que o senhor está falando aí, está dentro da Bíblia? O canal é A Verdade é a Bíblia. E a Bíblia está aqui justamente para provar que o que eu estou falando está dentro da verdade. E o que é a Bíblia? Eu estou sempre dizendo, a Bíblia, ela não é só um livro de história. A Bíblia nada mais é do que a mente de Deus revelada para os seres humanos serem mais do que vencedor nessa terra. Então, vamos para a Bíblia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 30 e versículo 27. Tá? Eu vou ler aqui e eu vou mostrar para você uma história que fala sobre a história de Jacó. Tá? Então vamos dar uma lidinha aqui e você vai entender o que é que eu vou falar para você dentro do primeiro segredo. Vamos lá. Mas Labão disse: se mereço sua consideração, peço-lhe que fique por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu: se você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob o meu cuidado. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Observe que aqui acontece uma situação. Nessa situação, Jacó está querendo voltar para casa com a sua família, com suas esposas e seus filhos. E Labão chega para ele, que era o sogro de Jacó, e pede para ele não ir, para ele ficar, porque descobriu, né, que depois que Jacó estava vivendo com ele, ele prosperou muito, né? E Jacó chega para ele e diz assim: ó, verdadeiramente, depois que eu estou aqui, tudo que é seu aumentou, né? Seu rebanho cresceu. E isso, o que isso traz de ensinamento para nós? Que Jacó era expert, era excelente, era top no seu trabalho. Ele era simplesmente excelente, ou seja, ele pegou algo que era pouco e fez aquilo produzir, crescer, multiplicar.
E isso só acontece na vida dos excelentes. Os excelentes é que pegam coisas que às vezes não têm valor e transformam aquilo em uma coisa muito valiosa, né? Então, o que eu quero dizer para você com esse primeiro segredo? Não adianta você querer prosperar, virar patrão, se você quer fazer qualquer coisa, se você não é excelente, se você não entrega as coisas no tempo marcado, na hora marcada, no dia marcado, né? Se você é uma pessoa que só dá desculpa, que você promete entregar a mercadoria ou o serviço que você está fazendo para o seu cliente e você não faz com excelência, o seu cliente ele não fica satisfeito, ele sai reclamando ou reclama do tempo, reclama do trabalho, da imperfeição do trabalho, isso não vai fazer você virar patrão, tá? Isso não vai. Isso vai fazer você se tornar simplesmente uma pessoa subjugada pela mal condição financeira. Porque ninguém quer contratar uma pessoa, ninguém quer contratar uma empresa, ninguém quer fechar negócio com uma empresa ou com um prestador de serviço que é uma pessoa relaxada, que ela é uma pessoa sem palavra, ela não cumpre a sua palavra, ela não é excelente naquilo que faz, tá? Porém, agora eu quero falar sobre o segundo segredo. Qual o segundo segredo que você precisa ter para você se tornar patrão? O segundo segredo é você se revoltar contra a situação. Nossa, pastor, se revoltar contra a situação? Sim, se revoltar. Enquanto você for conformado em ser empregado, você vai sempre ganhar o salário que você ganha e só vai ter o aumento de salário quando o seu patrão aumentar, tá? Então você precisa gerar uma revolta. Mas que revolta é? É ficar com ódio do seu patrão? Não, é se revoltar contra a situação. Você tem que olhar a situação que você está vivendo, tá? Você tem que olhar a casa que você mora, se você está satisfeito nela ou não, ou se você não está satisfeito, você tem que se revoltar com o bairro, com a cidade que você mora, né? Você tem que se revoltar se você é uma pessoa que anda de pé, que não tem, que está dependendo de ônibus. Você tem que se revoltar contra isso. Você tem que ter uma revolta no seu coração. Porque se você aceitar isso como uma condição social, porque você nasceu sem condição, você vai sempre ser isso daí. Você vai sempre viver do jeito que você está vivendo, né? O primeiro passo para você mudar a sua vida é criar uma revolta. Pastor, isso está na Bíblia? Vou te mostrar agora dentro da Bíblia que houve uma revolta no coração de Jacó. Olha só, vamos lá, vamos prestar atenção aqui no segundo segredo. Olha o que é que Jacó fala aqui no versículo 30, ele diz assim, ó: o pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, tá? Pois o Senhor o abençoou depois que vim para cá. Isso aí Jacó estava mostrando que ele era excelente, tá? Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Olha a pergunta que Jacó perguntou. Quando que eu vou trabalhar para mim, né? Quando que eu vou ser patrão, né? Então, o que acontece? Jacó aqui, ele se revoltou. Ele não estava aceitando trabalhar de empregado para Labão, né? Então, o que acontece? Se você aceitar ser empregado, você vai passar a vida inteira sendo empregado. E quando você se aposentar, o máximo que você vai receber é um salário de R$ 1.048, que é o salário da atualidade. Isso não vai dar para você ser feliz. Isso não vai dar, muitas das vezes, nem para você pagar o aluguel, água, luz e pagar a sua alimentação ou os remédios que você possivelmente possa precisar, tá? Então, qual o segundo passo? É você, ou melhor, o segundo segredo é você se revoltar. Criar uma revolta no seu coração com a situação que você está vivendo. Não se conformar, tá? O terceiro segredo é: não trabalhe por salário. Trabalhe por comissão, por produtividade, tá? O que é trabalhar por comissão e produtividade? Trabalhar por comissão e produtividade é você não depender de um salário estipulado pelo teu patrão. É você trabalhar por comissão, ou seja, quanto mais você produz, mais você ganha, tá? Existe um ditado que diz o seguinte: é melhor ganhar 1% de 100 pessoas do que 100% de si mesmo. Então, não trabalhe por comissão, por salário, trabalhe por comissão. Isso está na Bíblia? Jacó trabalhou por comissão? Sim, vou te mostrar que Jacó
trabalhou por comissão aqui, ó, olha só. Então Labão perguntou: que você quer que eu lhe dê? Jacó respondeu: não me dê coisa alguma. Respondeu Jacó: voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles toda ovelha salpicada e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário, e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar meu salário, se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá ser considerado roubado. Observe que Jacó não quis salário, ele quis comissão. Ele ia trabalhar por uma comissão, ou seja, à medida que nascesse os salpicados e pintados, era o salário dele, né? Então é isso que você precisa fazer para se tornar patrão. Até porque quem ganha salário nunca vai ser patrão, porque vai estar sempre dependendo de um salário. O quarto segredo que eu quero dar para você é o seguinte: desenvolva uma ideia, algo novo, algo que ninguém nunca fez. Não adianta você lançar um negócio e dizer assim: não, eu vou deixar de ser empregado, eu vou montar um negócio para mim, e aí você vai vender tudo que todo mundo já vende, fazer tudo que todo mundo já faz. Você precisa entender que existe uma máxima no mundo dos negócios que ensina o seguinte: o detalhe faz a diferença. Então, quando você tem um detalhe a mais, você vai atrair um número maior de pessoas, porque você não é igual a todo mundo. Você tem algo a mais, tá? E eu quero dizer para você o que é esse algo a mais. Vamos lá. Tá na Bíblia, pastor? Tá sim. Eu vou te dar o detalhe. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-as, parcialmente expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois os fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros na frente dos rebanhos, no lugar onde costumava beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados e salpicados. Olha que coisa maravilhosa, né? Jacó teve uma ideia que naquela época ninguém nunca teve. Ninguém que criava cabra, ovelhas, carneiros, tinha tal ideia. Jacó foi o primeiro a fazer uma façanha que ninguém nunca fez. Então, qual o conselho que eu te dou, tá? Dentro da visão da Bíblia, você precisa criar uma ideia que ninguém tem. Pastor, mas o que eu vou criar? Para e pensa. Ao invés de você... Há uma diferença muito grande de você usar a cabeça para pensar e ter pensamentos. Ter pensamentos é você ficar pensando em qualquer coisa. Usar a cabeça para pensar é quando você usa a cabeça para criar algo. É quando você para e pensa: o que eu posso fazer para mudar a minha vida? Então aí você está verdadeiramente pensando. Então o quarto segredo é: você precisa criar uma ideia que ninguém tem, que ninguém faz. Ou seja, só você. Então o mundo vai cair aos seus pés, porque só você é detentor da patente daquela ideia. Aquela ideia saiu de você, né? E isso é notório. A gente observa que grandes empresas faliram porque elas não quiseram inovar, não quiseram criar ideias novas, né? Isso já está claro. A Kodak, ela faliu porque ela não quis inovar. E hoje não existe mais máquina da Kodak. Hoje existe smartphone. Então é simples assim. Quando você não se moderniza, não cria algo novo, você vai ficar para trás. Não adianta você querer fabricar roda de carruagem, porque você não vai vender nunca na sua vida. Hoje o mundo está moderno, hoje é só pneu e de preferência sem câmera. Então, qual é o quarto segredo? Crie uma ideia nova. E o quinto segredo, pastor? O quinto segredo é: nunca desista dos seus sonhos. Não adianta você ter uma ideia. Quando você tem uma ideia e começa a fazer essa ideia, ela entra no período de germinação. O que é isso, pastor? Período de germinação. Quando você planta uma semente, não adianta você querer no outro dia ver que a semente já brotou, já cresceu, não.
Às vezes você planta a semente, é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana, 15 dias para ela botar o olhinho do lado de fora. Então ela ali, ela está no período de germinação. Então muitas das vezes, você pode não estar vendo muitos resultados com a ideia que você teve. E aí você está no período de germinação. E é aí onde muitas pessoas não entendem e desistem dos seus sonhos. Ou seja, ela vai brotar, ela vai crescer, se você insistir, tá? Minha avó dizia um ditado muito antigo, ela dizia o seguinte: pedra que anda muito não cria lodo. Ou seja, quem pula demais nas ideias não se fixa em nada. Então você precisa ser fiel a um propósito. Você precisa ser fiel ao seu sonho e não dar ouvidos a ninguém. Você precisa ser fiel. Pastor, mas Jacó fez isso? Sim. A Bíblia fala nessa mesma história, que eu não vou ler, mas eu posso dar referência, tá? A Bíblia fala que Labão mudou 10 vezes a forma de Jacó ganhar a comissão. E todas as vezes que ele mudava, Jacó continuava ganhando. Ou seja, Jacó nunca desistiu da comissão dele, do propósito dele de ganhar por comissão, porque Labão mudava o projeto. Não, Jacó continuou. Então não adianta você ter uma ideia, um projeto e querer já ficar rico e prosperar da noite para o dia. Não, você tem que ser fiel, tá? Nenhum grande negócio começou grande. Ele começa pequeno e ele vai se solidificando à medida que você vai sendo fiel a esse propósito. E você vai, à medida que você vai sendo fiel, você vai tendo condição de melhorar o seu propósito a cada dia. Então, resumindo, esses foram os 5 segredos que fazem com que uma pessoa possa sair da vida de empregado para ser patrão. Esse é o passo principal baseado dentro da Bíblia. Fora disso, você não vai conseguir sair da vida de empregado para ser patrão. Então, eu agradeço a vocês, que Deus abençoe, tá? Dê o seu like, aperte o sininho, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que precisam dessas orientações práticas, porque muitas delas estão buscando uma resposta para a sua vida, e esse vídeo vai responder as respostas. E compartilhe com muitas pessoas no Facebook e se inscreva no canal para que você tenha mais desses assuntos e muito mais assuntos que vai vir para que a tua vida melhore. E isso tudo dentro da visão da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus.